Bem-vindos ao nosso canal Mundo em Foco. Hoje vamos explorar a crise econômica na Venezuela, causas e consequências. A decadência da Venezuela é um dos exemplos mais trágicos e alarmantes de colapso econômico e social contemporâneo. O começo da queda pode ser traçado até a década de 1990, mas se intensificou durante o governo de Hugo Chávez, que assumiu a presidência em 1999. Chávez implementou uma série de políticas econômicas e sociais baseadas no socialismo do século XXI. Nacionalizações em massa, controle de preços e o uso de receitas petrolíferas para financiar programas sociais foram algumas das medidas adotadas. Inicialmente, essas políticas trouxeram benefícios significativos para a população mais pobre, reduzindo a pobreza e melhorando o acesso à educação e à saúde. No entanto, essas políticas também criaram uma dependência extrema do petróleo, tornando a economia venezuelana vulnerável às flutuações dos preços internacionais do petróleo. Além disso, o controle rígido de preços e a nacionalização de indústrias resultaram em falta de investimentos, ineficiências e uma produção nacional em queda. A Venezuela, um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, enfrenta uma das crises econômicas mais profundas da história recente. Esta situação complexa e multifacetada pode ser compreendida através da análise de suas causas e das consequências para a população. A partir de 2014, a queda dos preços do petróleo teve um impacto devastador na economia venezuelana. Com menos receita entrando, o governo enfrentou dificuldades para manter os programas sociais e financiar suas operações. A resposta do governo foi imprimir mais dinheiro, o que levou a uma hiperinflação galopante. A moeda venezuelana, o bolívar, perdeu rapidamente seu valor, tornando-se praticamente inútil. As causas da crise: a dependência do petróleo. A economia venezuelana tem sido fortemente dependente das exportações de petróleo desde o início do século XX. A queda acentuada nos preços internacionais do petróleo em 2014 teve um impacto devastador. A receita do petróleo, que representava cerca de 95% das exportações, caiu drasticamente. Má gestão econômica e políticas de controle de preços. A implementação de controles rigorosos de preços e câmbio levou à escassez de produtos básicos. Nacionalizações. A expropriação de empresas privadas e a falta de investimento estrangeiro resultaram na redução da produção e eficiência, corrupção e governança. A corrupção generalizada drenou recursos vitais que poderiam ter sido usados para investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Políticas econômicas desastrosas. A gestão financeira inadequada e políticas populistas exacerbaram a crise, incluindo a impressão excessiva de dinheiro, levando à hiperinflação. Sanções internacionais. As sanções impostas por países como os Estados Unidos em resposta a violações dos direitos humanos e à corrupção governamental agravaram ainda mais a situação econômica, restringindo o acesso a mercados internacionais e fundos. Inflação descontrolada. A Venezuela experimentou uma hiperinflação extrema, com taxas anuais que ultrapassaram 1 milhão% em 2018. Erosão do poder de compra. A hiperinflação destruiu a moeda local, tornando os salários e economias praticamente inúteis. Escassez de produtos básicos. População enfrenta uma escassez crônica de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais, resultando em desnutrição e problemas de saúde. O racionamento e as longas filas para adquirir produtos básicos tornaram-se parte do cotidiano dos venezuelanos. Emigração em massa. Milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de melhores condições de vida, resultando em uma das maiores crises de refugiados do mundo. A imigração em massa causou a separação de famílias e a sobrecarga dos sistemas de saúde e serviços sociais dos países vizinhos. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas fugiram da Venezuela desde o início da crise, criando uma das maiores crises migratórias do mundo. Países vizinhos, como Colômbia e Brasil, receberam um grande número de refugiados, gerando desafios adicionais para essas nações.
Colapso dos serviços públicos. O sistema de saúde, educação, transportes e serviços públicos, como água e eletricidade, colapsaram devido à falta de manutenção e investimentos. A pobreza extrema e a desigualdade aumentaram significativamente, com muitos venezuelanos vivendo abaixo da linha da pobreza. A corrupção endêmica e a má governança também desempenharam um papel crucial na decadência da Venezuela. O governo de Chávez e, posteriormente, de Nicolás Maduro foi marcado por acusações de corrupção, má gestão dos recursos públicos e repressão política. O poder foi centralizado e a oposição política foi severamente reprimida, com líderes opositores presos ou exilados. Apesar das adversidades, a resistência e a esperança persistem entre os venezuelanos. Movimentos de oposição continuam a lutar por um governo democrático e pela restauração dos direitos civis. Figuras de destaque, como Juan Guaidó, emergiram como líderes da oposição, desafiando o regime de Maduro e ganhando reconhecimento internacional. A sociedade civil venezuelana também demonstra resiliência, com organizações não governamentais e grupos comunitários trabalhando para fornecer ajuda e apoio a necessitados. A solidariedade entre os venezuelanos e o apoio da diáspora venezuelana ao redor do mundo mantém viva a esperança de dias melhores. O futuro da Venezuela permanece incerto. A restauração da democracia, a recuperação econômica e a resolução da crise humanitária são desafios enormes que exigirão esforços coordenados de todos os setores da sociedade e da comunidade internacional. A transição para um governo mais democrático e transparente é crucial para qualquer progresso significativo. A reestruturação econômica também será essencial. Isso inclui a diversificação da economia para reduzir a dependência do petróleo, a atração de investimentos estrangeiros e a criação de um ambiente mais favorável a negócios. A reconstrução das instituições públicas e a luta contra a corrupção são igualmente importantes para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e justa. A influência geopolítica. A crise venezuelana também tem um componente geopolítico significativo. As alianças políticas do governo venezuelano com países como Rússia, China e Cuba complicam as dinâmicas regionais e globais. Esses países têm interesses econômicos e estratégicos na Venezuela, o que influencia suas posições e ações em relação à crise. Por outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia adotaram uma postura de pressão e sanções, buscando isolar o governo de Maduro e apoiar a oposição. O papel dos recursos naturais. A vasta riqueza de recursos naturais da Venezuela, especialmente o petróleo, desempenha um papel central na crise. O país possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas a má gestão, corrupção e a queda dos preços do petróleo transformaram essa bênção em uma maldição. A economia venezuelana, excessivamente dependente do petróleo, sofreu enormemente com a volatilidade do mercado global. A reestruturação econômica para diversificar a base econômica é essencial para a recuperação a longo prazo. A crise econômica na Venezuela é resultado de uma combinação de fatores internos e externos, incluindo a dependência excessiva do petróleo, má gestão econômica, corrupção e sanções internacionais. As consequências desta crise são devastadoras para a população, resultando em hiperinflação, escassez de bens essenciais, emigração em massa e colapso dos serviços públicos. A solução para a crise requer reformas econômicas profundas, melhoria na governança e apoio internacional. Mas o caminho para a recuperação ainda é longo e incerto. Isso é tudo, pessoal. Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.